Somos seres sociais? É necessário viver em sociedade? Saudações, que a paz de Jesus ilumine nossos corações. Estamos falando neste canal ao abrigo da AETA, Associação Espírita Teresa d'Ávila de Porto Alegre. Iniciaremos com uma pequena oração. Elevando nosso pensamento ao Pai, agradecemos a este Pai de amor, justiça e bondade pela nossa vida, por todas as vidas, pelo nosso lindo planeta, que é uma escola de almas, lugar de provas avaliadoras, de conquistas e também retificadora dos desvios do nosso caminho ascensional. E que Jesus e os bons espíritos nos iluminem neste nosso trabalho. Nosso estudo vai se basear na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E a lei de sociedade é uma delas. Tudo na criação é solidário. O homem é, por sua natureza, por sua criação, um ser gregário. Foi criado para viver em sociedade, em comunidade. Tanto isto é verdade que o maior castigo na legislação humana é privá-lo da liberdade de interagir com a sociedade. A bondade divina criou o homem com as características apropriadas para uma vivência comunitária. Modulamos o som das cordas vocais, emitimos palavras propiciadoras das trocas de ideias, também para pedir, agradecer, perdoar, demonstrar emoções, amar. A lei de sociedade é uma lei natural. Para nosso entendimento, Kardec pergunta aos espíritos da codificação, quando da confecção do Livro dos Espíritos, na questão 614, que se deve entender por lei natural? E respondem os maiorais: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E complementando ainda nossa apresentação, na questão 617 do Livro dos Espíritos ainda, eles dizem assim, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda a lei da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma ou do espírito. Tudo no universo ou nos universos está submetido a determinadas leis, as leis naturais ou divinas, das quais nós, em humanidade, conhecemos algumas, conforme o nosso grau intelecto evolutivo. Com a feitura de O Livro dos Espíritos, objetiva ser a fonte de esclarecimentos, Kardec propôs, para nosso entendimento, dividir as leis naturais em 10, a saber, a lei de adoração, a lei de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, de sociedade que estamos estudando, progresso, igualdade, liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, que, segundo os codificadores, esta última é a mais importante, a lei de justiça, amor e caridade, por abranger as demais. Em resposta à grande questão filosófica existencial, a qual nós nos perguntamos invariavelmente, qual é o objetivo da nossa existência aqui na Terra? Questão 132, Kardec também pergunta isso no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação do espírito? Por que o espírito necessita ter o corpo carnal? Aqui os espíritos vão responder. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.
lindo. Mas, para alcançarem esta perfeição, têm que enfrentar todas as vicissitudes da existência corporal. Nós vamos falar disso várias vezes. E mais adiante eles dizem: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E vão concluir esta questão. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o espírito, se adianta. Então, sobre essa questão, que para mim é muito importante, né? Kardec faz uma observação, que vamos lê-la. A ação dos seres corpóreos, diz Kardec, é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Gostei desse final. Tudo é solidário na natureza. Desde, dizemos nós agora, desde o microcosmos, né, representando pelo átomo com seus elétrons orbitando o núcleo, e na união dos átomos formando as moléculas, e assim constituindo todos os elementos do universo, os sistemas solares também fazem a sua dança. Os planetas ao redor do Sol, muitos planetas têm ao seu redor também as suas luas. Então, e nessa dança do sistema solar em torno do núcleo e da sua galáxia, mostram a solidariedade que há entre tudo no universo. Há um equilíbrio fantástico na criação divina. É uma grande sociedade de forças atraentes. Como vimos anteriormente, o objetivo do espírito habitar momentaneamente o corpo carnal é o seu aprimoramento intelectivo e moral. E para que tal ocorra, então, é necessário que soframos todas as vicissitudes da existência corporal e que se coloquem em condições também de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Isso é muito bonito. Somos filhos da inteligência suprema e fomos criados simples e ignorantes das coisas, com a finalidade de nos aperfeiçoar, evoluir, e para que a nossa inteligência se aprimore, devemos trabalhar, outra lei natural, pois que o trabalho, qualquer que seja, além de dignificar o ser humano, instiga o uso da nossa mente, da nossa inteligência, na melhor maneira de executá-la. Então, o trabalho melhora a nossa inteligência. Em a natureza, os seres vivos necessitam de uma interdependência, um intercâmbio. A árvore, por exemplo, necessita do humus, do verme que cava túneis na terra que umidificarão a mesma. Necessita da água, que propiciará o fluxo da seiva dadivosa. Necessitará do vento, dos pássaros ou outros animais que espalharão suas sementes. E, consequentemente, os animais, e nós também humanos, nos alimentaremos dos seus frutos. Tudo na natureza é solidário. Para atingirmos um grau superior na escala evolutiva, dependemos uns dos outros. É necessário este intercâmbio de sentimentos e trabalho. Se, por exemplo, necessitarmos de uma habitação digna, devemos contar com a colaboração de vários profissionais nas diversas fases da construção. Iniciaremos pelo engenheiro, que fará a planta, do pedreiro, que assentará os tijolos, do instalador hidráulico,
do instalador elétrico, do azulejista, do ceramista e assim por diante. Muitas pessoas colaborando na construção do nosso abrigo. Para a subsistência do nosso corpo físico, necessitamos também do concurso de inúmeros participantes da grande orquestra humana, desde o agricultor, que planta e colhe o grão, ao moleiro, que moe, ao padeiro, que vai cozer o grão, e assim os demais alimentos também na manutenção do nosso corpo perecível. Aqui relacionamos apenas duas necessidades básicas da manutenção do nosso corpo, da nossa casa e do alimento necessário à manutenção do corpo. Observamos que é necessário o concurso de grandes números de participantes para que sejam atendidos essas nossas necessidades. Mas, para contar com o serviço destes colaboradores, é necessário a nossa retribuição, normalmente de forma amoedada. Temos que trabalhar e se queremos ter melhor conforto, teremos que frequentar escolas superiores para poder agregar melhor valor ao nosso trabalho, porque o conhecimento é poder. Ampliamos, então, a nossa capacidade intelectiva através do estudo acadêmico e no estudo de como efetuar também uma melhor tarefa no nosso trabalho. Somente nessas duas necessidades da manutenção do corpo observamos a quantidade de relações interpessoais que estão em movimento. A sociedade, a socialização, o atendimento às necessidades ou vicissitudes da existência corporal faculta o que responder os espíritos da codificação. Cumprindo as ordens de Deus, é assim que, concorrendo para a obra geral, Ele próprio, o Espírito, nós nos adiantamos, mediante o trabalho, mediante a necessidade. Até agora vimos que a vida em sociedade é necessária para o desenvolvimento, digamos, evolução ou progresso do ser humano em relação ao meio, à materialidade, pois que a lei do trabalho impulsiona o progresso individual e coletivo. Então, desta maneira, o indivíduo e a coletividade se elevam intelectualmente. No entanto, o objetivo da encarnação do espírito é sua evolução intelectual e moral. Se o seu adiantamento intelectual promove o progresso físico-material do planeta, sua evolução moral também assim procede. É na sociedade, no convívio com os nossos irmãos de caminhada, que efetuamos o nosso desenvolvimento moral. Nas relações do cotidiano, que colocamos à prova a nossa tão almejada conquista moral. Nosso lindo planeta azul é uma escola, em que o espírito recebe o corpo carnal para se aprimorar, já dissemos, e a família é a célula menor da sociedade e da socialização. Na família, que temos a oportunidade bendita de exercer os objetivos reencarnatórios, a missão, a expiação e as provas. A missão da paternidade, da maternidade, a expiação, acolhendo no seio familiar antigos desafetos que, através do amor, efetuar-se-á o ajuste perante as leis divinas. E as provas. No grupamento familiar, somos submetidos a pequenas provas, avaliadoras das nossas conquistas ético-morais, tais como sejam o exercício da paciência, do perdão, da benevolência, da indulgência, da caridade, da humildade
e tantas outras que exornam o homem de bem. No livro Constelação Familiar, ditado por Joana de Ângeles a Divaldo Pereira Franco, no primeiro capítulo, Joana faz a seguinte consideração: o lar é o celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que aí aure as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear sua caminhada existencial. Depreendemos, portanto, a importância da pessoa encarregada no grupo familiar de orientar as crianças, espíritos reencarnados, trazendo de seus pretéritos cargas boas e más, estas últimas sendo necessárias ao seu equacionamento. Joana de Ângeles compara o grupo, então, como uma constelação, cujo centro encontra-se a pessoa que influencia moralmente as demais, o seu grupo. Sob este foco giram as demais. Este foco normalmente é o pai ou a mãe, e nem sempre é o componente mantenedor. Odiernamente, como aconteceu no desenvolvimento da história humana, muitos lares cujos progenitores demandam profissões e trabalhos que ocupam seu tempo terceirizam a educação dos filhos na primeira infância, justamente quando devem ser podadas suas más inclinações e ressaltados seus melhores pendores. Origina-se na família a orientação que o elemento constitutivo da sociedade seguirá. Na vivência de relações longe da família maternal. Evidente, com as devidas exceções daqueles espíritos que já afirmaram seus caracteres morais em pretéritas encarnações. Como vimos, a família é o embrião, a semente da árvore da sociedade. Todos devemos conhecer a questão 775 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos da codificação: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ao que os espíritos vão responder: uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo, uma revivência do egoísmo. Vimos que a sociabilidade é responsável pelo aprimoramento do indivíduo. Mas que dizer daqueles que buscam no insulamento, no afastamento do convívio social, a satisfação dos seus anseios? Este questionamento Kardec também fez. Na pergunta 769, ao que os mentores responderam: que este insulamento é uma satisfação egoísta, porque também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece isso aprovação? Perguntam eles a Kardec. Não pode agradar a Deus uma vida na qual o homem se condena a não ser útil a ninguém, completam a resposta. Então, nós devemos ser útil ao nosso próximo. Nós observamos que algumas ideologias políticas enclausuraram países e suas populações, cerceando suas liberdades, o que é uma lei divina, corrompendo o uso do livre-arbítrio das gentes. Mas, como dizem os espíritos, estes entraves são como pedras que a roda do progresso esmaga. Os muros estão caindo e o planeta está tendo um grande avanço tecnológico, o mesmo não acontecendo com a moralidade,
com a ética. Estamos em 2021 e um espirro lá na China pode causar uma comoção global, nos trazendo uma grande epidemia. Vivemos uma grande sociedade, para os bons e maus momentos. Contaremos uma pequena história que exemplificará nosso assunto. Foi extraída do portal Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná. E o autor é desconhecido. Conta-nos eles assim. Tom era funcionário de uma empresa muito preocupada com a educação. Um dia, o executivo principal decidiu que todo o grupo gerencial, um total de 12 pessoas, deveria participar de um curso de sobrevivência. A prova era cruzar um rio violento e impetuoso. O grupo gerencial foi solicitado a dividir-se em 3 grupos menores, de 4 pessoas, formando os grupos A, B e C. O grupo A recebeu 4 tambores de óleo vazio, 2 grandes toras de madeira, uma pilha de tábuas, um grande rolo de corda grossa e 2 remos. O grupo B recebeu 2 tambores, uma tora e um rolo de barbante. O grupo C não recebeu recurso nenhum. A eles foi solicitado a usar os recursos fornecidos pela natureza, caso conseguisse encontrar algum perto do rio ou na floresta próxima. Foi dito aos participantes que todos deveriam atravessar o rio dentro de 4 horas. Não foi dada mais nenhuma instrução. Tom ficou no grupo A, que não levou mais de que meia hora para construir uma maravilhosa jangada. Um quarto de hora mais tarde, todo o grupo estava em segurança e com os pés enxutos no outro lado do rio. O grupo B, ao contrário, levou quase 2 horas para atravessar o rio. Havia muito tempo que Tom e sua equipe não riam tanto como no momento em que a tora dos 2 tambores viraram com seus gerentes financeiros e de computação, de produção e o de pessoal. Mas nem mesmo o rugido das águas do rio foi suficiente para sufocar o riso dos 8 homens quando o grupo C tentou lutar contra as águas espumantes. Os coitados agarraram-se a um emaranhado de galhos que estavam se movendo rapidamente com a correnteza. E o auge da diversão foi quando o grupo bateu em um rochedo, quebrando os galhos. Somente reunindo todas as forças que lhe restavam, foi que o último membro do grupo C, o gerente de logística, todo arranhado e com os óculos quebrados, conseguiu atingir a margem 200 metros rio abaixo. Quando o líder do curso voltou após 4 horas, perguntou: "Então, como vocês se saíram?" O grupo A respondeu em coro: "Nós vencemos!" O líder do curso respondeu: "Vocês devem ter entendido mal. Vocês não foram solicitados a vencer os outros. A tarefa seria concluída quando os 3 grupos atravessassem o rio dentro de 4 horas. Essa havia sido a proposta. Nenhum de vocês pensou em ajuda mútua? Em dividir os recursos para atingir uma meta comum? Não ocorreu a nenhum dos grupos coordenar esforços e ajudar os outros? Naquele dia, o grupo aprendeu muito a respeito de trabalho em equipe, de lealdade e
solidariedade. E nós, gente, temos olhado para o lado e verificado se alguém precisa da nossa ajuda? Profissionalmente agimos como fôssemos inimigos uns dos outros ou lembramos de nos auxiliar mutuamente? Dividimos tarefas e sugerimos maneiras de resolver problemas? Estamos dispostos a ensinar aquilo que dominamos a alguém que está iniciando na empresa ou no escritório, ou preferimos deixar que outros se deem mal? Lembremos, pessoal, a nossa empresa é o nosso planeta. Enquanto vivermos na Terra como se fôssemos inimigos e não irmãos, enquanto não nos dermos conta de que é sempre melhor estender a mão para que todos cheguemos ao bem, ao nosso destino, continuaremos a entravar o progresso do nosso planeta e o nosso próprio. Pensemos nisso e tornemos mais fraternos, mais solidários em todas as circunstâncias, na família, na comunidade religiosa, na empresa, no escritório, na vizinhança, com os nossos irmãos de caminhada. Tentemos isso e haveremos de nos sentir muito melhores, porque viver em sociedade, estendendo a mão dos outros, nós atravessaremos os nossos rios de mazelas e construiremos na outra margem, com certeza, uma pessoa melhor. Joana de Ângeles escreveu o seguinte: o ser humano, consciente da sobrevivência, conscientiza-se dos deveres que lhe dizem respeito, trabalha e esforça-se pela constante renovação moral para melhor e torna-se solidário ao seu próximo, deixando de ser solitário. Obrigado, irmãos, pela vossa atenção. Fiquemos na paz do Cristo e até uma próxima oportunidade.